Deixa eu ver. Começou a gravação e todo mundo está sendo gravado agora, né? Tudo que vocês Opa. disserem agora poderá ser usado contra vocês. Não, tô brincando, tá? Mas aqui é só. Aí, professor, isso daqui vai pro seu canal lá? Não, então, eu vou ver se eu vou conseguir puxar isso daqui. Provavelmente eu vou, tá? Eu vou tentar, porque eu estava colocando com uma gravação à parte da tela. Mas eu acho que eu não precisava fazer aquilo. Então, eu vou tentar deixar aqui já pelo próprio Teams e depois eu jogo essa gravação lá nos vídeos do YouTube. Vamos ver se funciona, tá? Bom, ó, para quem está meio que começando agora, quem está chegando, a gente resolveu as provas de 2018 e 2019, tudo, com o pessoal tirando dúvidas e tal. E eu criei umas playlists lá no YouTube que vocês podem vendo, né, todas as questões sendo resolvidas detalhadamente. Então, eu sugiro para quem não viu, vejam, tá certo? Essa é a primeira parte aí para vocês. E aí é o seguinte, para quem está vendo isso daí depois, e aí já funciona também para o pessoal que está aqui, agora a gente começou nas partes dos conteúdos. Só que tem duas vantagens aí, eu não preciso ficar detalhando todos os conteúdos, tá certo para vocês? Por quê? Porque eles vão ter tem um portal da UBMAP que eu vou mostrar para vocês que já tem tudo lá, bonitinho, inclusive com os exercícios para a gente estudar. Normalmente aqui eu vou fazer só uma revisada de alguma coisa ou outra, né, com um pouco mais de detalhe, e depois vou soltar os exercícios que tem lá, inclusive, para vocês resolverem, beleza? Eu só vou maneirar um pouco, tá? Apesar da gente estar começando com conteúdo, e eu acredito que a UBMAP deva prolongar, porque a primeira fase seria agora, né? Tipo, dia 25, se eu não me engano, de maio, algo do tipo. Só que muito provavelmente a gente vai estar voltando às aulas ali, sabe? As aulas sem ser EAD. EAD começam agora, semana que vem, e aí depois, né? Então lá deve uma coisa bater com a outra. Então não sei como é que vai ser, sabe? Então provavelmente eles devem jogar as provas, sei lá, para depois de uns 2 meses. Até a Olimpíada de Tóquio mudou a data, só não sei porque o BMEP até agora ainda não mudou. Ó, Né? pro, aqui no site tá como 26 de maio a data da prova da primeira Então, fase. só que provavelmente a gente deve ficar o mês de maio, né? Eu acho que a gente vai estar retornando quando vai estar para o dia 26. Então, eu não sei se eles vão manter ou não. Mas, de qualquer forma, o grande problema é assim: eu poderia já começar a soltar vários conteúdos para vocês com foco no tema, que o tema da UBMAP desse ano vai ser de música, então as coisas de trigonometria, razões trigonométricas, parte de lógica, sequência, tudo isso deve cair bastante, tá? Basicamente na primeira e na segunda fase. Agora, a grande questão que tem por vir aí é que semana que vem vocês já vão estar sendo preparados para a rotina normal, para voltar às aulas aqui pelo Teams, aqui, ó, que nem vocês estão me vendo, ó, nesse quadradinho, tá certo? E Uhum. aí todos os professores vão estar se organizando aí para fazer isso. E aí eu não quero começar tipo uma coisa, uma rotina puxada, sabe, aqui assim, aí na hora que voltar às aulas normais, vocês vão ter que se habituar àquela outra rotina e aí isso virar uma bagunça, entendeu? Na cabeça de vocês, tá? Então, eu vou tentar manter isso daqui um pouco light. Vocês vão ver a proposta que eu vou fazer e aí eu vou seguir. Quem estiver vendo isso aí depois, aí vai pegar basicamente essa ideia. Mas como é para vocês aqui só da ETEC, não é uma coisa que vai ficar disponível para todo mundo, então é uma coisa mais selecionada. Olha lá como é que vocês são aí, né? Coisa bem importante. Então, eu vou ponderar isso também, tá? Porque a semana que vem vocês vão ter que estar conciliando tudo, a volta de todo mundo, tá? Gente, ó, então, basicamente aqui, para a gente começar, eu já vou compartilhar minha tela e vou mostrando as coisas para vocês lá do portal que a gente vai seguir de estudo. Mas, como tem poucas pessoas, né? Então, a gente está em 4 aqui. Se tivesse mais, provavelmente quando vocês voltarem, aí tem uns 20, né? Aí eu peço para todo mundo desligar a imagem. Não tem ninguém aqui com a imagem ligada, acho que só eu, não tem problema, e o microfone. Aí vocês só falam
Eu até consigo fazer isso daqui manualmente, mas não, eu não vou colocar aqui hoje porque só tá a gente. Então, acho que não tem muitos problemas. Tá certo? Aí só nós a gente consegue controlar muito bem toda essa parte. Fechou? Ó, eu vou compartilhar minha tela, tá? Então, a partir de agora, todo mundo vai ver a minha área de trabalho aqui, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês. Beleza? Tá todo mundo vendo aí? Opa, Ah, agora foi. sim. Sim. Ó, então eu vou fazer como se fosse o processo natural, né? De como se você estivesse entrando mesmo, lá no começo do site. Vocês podem digitar no Google portaldosaber.bmap.org, né? Para quem não sabe, Portal do Saber, eles começaram de 2017 a disponibilizar todo o conteúdo necessário para a turma estudar para o BMAP, tá? Ele fica, ó, se vocês entrarem no site da UBMAP, ele fica na parte de programas e portais, que eu estou mostrando aqui para vocês, e você vem aqui, Portal do Saber, tá? Tem os outros portais aí, na hora que você clicar nele, ele vai abrir aquela tela inicial, tá vendo? Essa parte aqui. Ele pode pedir um login para vocês, ou cadastrar, você pode fazer, que aí você acompanha, tem certificado que eles emitem e tal, mas para quem quiser estudar bastante. Se não, você vem simplesmente aqui no portal da matemática, tá? Ele dá umas coisas, né? Conheça o portal, registre, faça o seu login, mas não precisa de nada disso. É só vir aqui, ó, conheça o portal. Não, perdão. Se você clicar aqui, ele vai te levar por umas telas. Não precisa, tá? Se você descer, ó, ele já começa a puxar o conteúdo, né? A barra de rolagem aqui você vem mostrando para baixo, senão ele vai ficar te perturbando lá. Bom, o que que é importante para a gente? Tá vendo aqui esses ícones aqui em cima? São basicamente eles que eu vou usar com vocês, tá? Como que a gente vai usar? Se vocês clicam aqui em módulos, ó, na parte de módulos, aí ele tem os conteúdos, ó, do sexto ano, lembrando, nível 1 é sexto e sétimo, nível 2, oitavo e nono, e nível 3, que é o de vocês, são esses aqui. E aí, até para a segunda fase, a gente também vai usar os tópicos aqui de baixo, ó, tá vendo? Se você clicar lá no primeiro ano, aí ele tem a função quadrática, a lei dos senos, ciclo trigonométrico, e aí ele vai puxando um monte de coisa, tá? PA, PG, ó. Então, todas essas três primeiras partes aqui são importantes, né? E aí ele vai fazer um monte de coisa. Para vocês que estão no terceiro, é bem legal, que aí já serve de uma revisão, tanto para o BMAP, tanto para o vestibular, que são assuntos que caem demais, tá certo? Ó, o que que a gente vai pegar nessa semana, então, que a gente vai ver? Eu vou fazer alguns módulos, e aí a ideia que eu vou utilizar aqui vai ser uma coisa semanal, tá certo? Para a gente não ficar retomando um monte de coisa e ter muito conteúdo e daqui a pouco isso acabar atrapalhando vocês, porque vocês vão ter que conciliar lá com as atividades normais, tá? Que vão voltar. Bom, na hora que vocês clicarem aqui, esse vai ser o primeiro mesmo, tá? Que a gente vai ver. Eu vou deixar esse link já direto lá disponibilizado para o pessoal do Classic. Tem gente que não consegue ainda o acesso aí no Teams. Ele tem aqui, ó, do lado direito, tem videoaulas, tá? Então, das razões trigonométricas que a gente vai retomar hoje, tá? São videoaulas mais diretas, assim, é mais para quem já conhece matemática. Não são tão boas, né? Não tem tanta didática, que esses professores são docentes lá do IMPA, mas dá para entender, tá certo? Aqui do lado, aí vem as coisas importantes. Eles têm exercícios resolvidos. Matemática se aprende resolvendo exercício, tá, gente? Sempre lembrem-se disso. E ele tem aqui, ó, o caderno de exercícios, tá? Nesse ícone. Tem alguns itens que vão ter aplicativos e tem o material teórico. O que que a gente vai usar nessa semana? Vai ser essa parte do material, você tá vendo? O módulo da lei dos senos e cossenos. E o legal é que é assim, ó, eles têm os exercícios introdutórios, vai ser isso que vai ser a primeira coisa para vocês fazerem, tá? Depois, obviamente, que eu vou dar o conteúdo aqui para vocês. Depois eles têm os exercícios de fixação, tá certo? Aqui. E, por último, eles têm os exercícios de aprofundamento. E aí são os que caem em testes e em exames. Só quero que vocês se atentem assim, quando tem os com alternativas,
são os que caem normalmente em primeira fase. Quando tem os itens, vocês vão ver que tem alguns que são dissertativos, ó, tipo proposição, que nem esse, tá vendo? Ou seja, x, qual o valor do cosseno de 2x, isso daqui são problemas normalmente relacionados à segunda fase, então são mais difíceis, tá? Mas vai ponderando uma coisa ou outra, mas só para vocês terem essa noção já, tá certo? E aí tem vários, ó, tá vendo? Tem muita coisa aqui. E tem as respostas também, tá? Tem resoluções, não é aquela resolução que nem eu faço às vezes para vocês, mas às vezes ajuda uma coisa ou outra, tá? Eu vou selecionar alguns desses, tem 45. Para quem quer estudar já firme e forte, eu já falaria para resolver até mesmo esses 45, mas eu vou selecionar alguns, vou deixar lá de cada item que vocês têm que fazer, e depois eu vou vir aqui resolver esses exercícios. Fechou? Pegaram a ideia? Como é que vai ser? Quanto tempo, pra quando que é pra fazer isso? Então, dava para fazer mais uma tomada rapidinha, né, de uns 2 dias, tal, para você sair fazendo. Eu acredito que isso já seria tempo suficiente, só que eu não vou fazer isso por conta, para não acumular conteúdo depois para vocês. Então, eu vou tentar estudar cada módulo, basicamente aí, vamos colocar aí um módulo inteiro, digamos, separado numa semana esparçada, entendeu? Então, qual que seria a ideia? Hoje eu vou fazer o conteúdo, eu vou dar uma revisada básica aí nas coisas de trigonometria, é rapidinho isso, tá? Isso aí não demora, vocês vão ver na hora que eu começar aqui, e aí eu vou colocar, tipo, ó, os exercícios introdutórios, tá vendo? Que a gente tem aqui são 11 exercícios, né? Basicamente, introdutório eu vou tentar resolver todos aí com vocês, tá? E os exercícios de fixação também seriam importantes, ó. Eles vêm até aqui, ah, tem até o exercício 24, tá certo? Vou falar para vocês fazerem todos, mas os que eu vou resolver, aí o que que eu faria? Então, tipo, na quarta, ó, os exercícios introdutórios, aí os que eu selecionei. Vamos supor que eu selecione o 1, o 4, o 5 e o 8. Eu vou deixar isso colocado, tá, para vocês. Então na quarta-feira a gente liga aqui, aí eu vou disponibilizar um horário, eu vou estar aqui resolvendo esses exercícios. Quem quiser entra, tira a dúvida desses exercícios ou outros que vocês tentaram. Entendeu como é que é a jogada? Aí, sei lá, e na sexta a gente faria dos de fixação, e no sábado, aí você faria de manhã e resolveria alguns de aprofundamento. Seleciona uns 5 aí para a gente resolver. Entendeu? Vou tentar manter uns 5 exercícios para não ficar longo e também para vocês irem pegando e poder tirar dúvida de outros aí que vocês acharem interessante resolver. Mas é basicamente ter essa pegada. Entenderam? Uhum. Sim? Que aí a gente consegue abordar o conteúdo inteiro, resolver vários exercícios. E é essa a ideia. Dava para fazer isso rápido? Dava. Podia passar hoje à tarde, sei lá, fazer uma tomadinha de 10 minutos, já resolvendo outros que vocês tentaram. Mas até quem quiser já correr fazendo outras coisas, isso aqui está disponível, tá? Eu só não vou colocar assim tudo de uma vez para não empilhar conteúdo, porque agora não vai ter só o OBMAP, digamos assim. Por isso que eu estava fazendo a resolução todo dia lá com vocês. Agora vai ter a parte mesmo de matemática, vai vir as outras disciplinas. Vocês têm 16 disciplinas. Imagina a bagunça que vai dar na semana que vem até vocês aprenderem a mexer, todo mundo configurado, todo mundo com tudo aí voltando aqui pelo Teams, aí vai ser até vocês se acostumarem, né, pegar o ritmo de novo, aí vai acabar acumulando, vai ser uma coisa a mais aí, e isso vai atrapalhar ao invés de ajudar. Beleza? Tranquilo? Sim. Certo? Bom, então, antes aí eu já vou passar a primeira coisa. Agora acorda, viu, seu Ivan? Você tá enxergando aí, né? Uhum. Vamos para minha Tá. luzinha. Acho que só eu vou ter essa lousa, viu? Assim, o povo já tá inventando lá os slides, mas vamos dar uma retomada aí hoje. Ela é malvada, viu? Vocês que não estavam acompanhando, às vezes ela tende a não funcionar. Mas vamos pensar. Hoje a gente já fez o primeiro tópico aqui, ó. Tava com saudade, né, das minhas carinhas aqui, de fazer um cabelinho verde. Pra ela Porque algum ficar. professor abandonou a nossa sala, né, professor? Mentira, rapaz, mentira. Jamais. Não é E aí, mentira, não.
E a gente vai ver aqui as questões de trigonometria, tá? Ou seja, basicamente é o estudo no triângulo retângulo, tá certo? A primeira parte aqui que a gente vai ver. Triângulo retângulo são aqueles, ó, que a gente faz os desenhos e a gente possui um ângulo de 90, tá certo? Vamos relembrar aqui, então. Primeira coisa que a gente tem na relação, se você vai ver em trigonometria com os lados, relação entre os lados do triângulo retângulo, é uma bem importante, né? Como é que era o nome? Teorema De Pitágoras. de Pitágoras, o famoso PIT, certo? O que que tem aqui, ó, no Pitch a gente teorema? lembra de outra coisa, o professor nem fala pitch. Por quê? Nossa. O que que É vocês... uma aula do curso, muito trabalho pra nada, muito chato. O quê? O PIT? É, É. Mano, não entendi por quê. é por causa de um trabalho que a gente tem com Mesalira lá, que é pitch significa elevador e uns negócios. É um trabalho Ah, muito longo, muito complicado. Um seminário de não, 5 nada a ver, minutos. nada a ver. Aí vocês sofreram, né? Ô, Ah, nem Jesus. fala. Ó, no pitch aqui, esse aqui é mais fácil, tá? Primeira ideia básica, o ângulo oposto aqui é o cara de 90 graus. Esse lado aqui, ó, é o maior, né? Quando a gente coloca, que eu tô fazendo de amarelinho, esse cara que se chama hipotenusa, né? É o menor caminho entre o A e o C. Hipotenusa. É o HIP, certo? E os outros dois lados que ficam aqui, ó, são os catetos, tá certo? Ainda não estou falando nada de cateto oposto e cateto adjacente, tá? Daqui a pouco eu já vou falar. Cateto é abreviação para lado, beleza? Ele tem esse cateto deitado, isso é importante, e a gente tem esse cateto em pé. Isso daqui vai ser importante para daqui a pouco. O que que o Pitt falava para a gente? Já que vocês têm trauma aí, eu vou ficar falando direto agora. Ó, o quadrado da hipotenusa, se você constrói um quadradinho, tá? Ele fica sendo igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ele é o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado, tá certo? C1 e C2 aqui não importa a ordem. Isso daqui é o teorema de Pitágoras, né? Se você constrói um quadradinho da hipotenusa, fica igual ao quadradinho dos outros. Fechou? Lembraram aí? Acho que isso aqui é Uhum. bem básico, assim o pessoal não tem muitas dúvidas. Normalmente vocês acabam começando a confundir assim quando a gente começa com quando a gente relaciona ângulos e lados. Porque aí nessa questão é que entra trigonometria. E aí que começa o negócio a ficar um pouco mais sério, porque ao invés de ter só uma relação entre os lados, normalmente você só tem um lado e um ângulo. E para resolver os problemas, aí você faz o quê? Senta e chora? Não, né? Chuta. É, sim, né? Ó, vamos supor que a gente tenha esse ângulo aqui, ó. Vou destacar o ângulo C, beleza? Vamos chamar esse ângulo C de alfa. Normalmente a gente usa as letras gregas, fechou? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90. Aqui eu vou chamar de H agora, tá? E o que que acontece? Para onde o alfa está apontando, ó, que é para o lado que está em pezinho aqui, o segmento AB, ele recebe um nome especial, que vocês aí já sabem, né? Para onde ele aponta é o cateto oposto, ou seja, é o famoso CO, o O aqui de oposto. E o que fica embaixo é o que a gente chama de cateto adjacente, é o famoso CA, beleza? E o que que a gente consegue construir com isso? Aquelas três razões entre esses três lados, que são seno, cosseno, tangente. É isso? De É. alfa. E aí eu gosto de lembrar do corri cair na coca. Ah, eu aprendi assim também. A gente tem a razão entre os dois lados. Então fica aqui é o corri, CO sobre H, é o seno, tá? Cair, só que é óbvio que eu não vou ficar só nessa coisinha aqui, tá? A gente vai explorar um pouquinho mais essas relações agora, tá certo? E aqui o coca, ó. Corri, cair na coca. São essas três razões.
Só que eu quero que vocês já percebam uma coisa a mais aqui dessas relações, tá? E para estudar essas coisas a mais, a primeira que você já pode ver de cara é que normalmente o seno, ele está relacionado, eu vou fazer de azulzinho aqui, ó, com o cateto oposto. Cateto oposto, entre aspas, vejam que é a nossa, como se fosse a altura. Entre aspas, que é quando o triângulo está nessa configuração, tá vendo? Que a gente está vendo o ângulo aqui embaixo, para onde ele enxerga. Esse cateto oposto, ele funciona, entre aspas, como se fosse a altura desse triângulo retângulo, tá? E o cateto, nesse caso aqui do triângulo retângulo é a altura, mas é porque a gente vai poder usar isso outras vezes. E o cateto adjacente é como se fosse a base, tá certo? Ou seja, esse CA funciona como se fosse a base. Dúvidas alguém nisso aí que eu fiz? Por que que eu falo isso? Quando a gente tiver um triângulo geral, quando eu aplico o seno, ele corrige se esse triângulo tivesse deitado, vocês vão ver isso depois, e ele me fornece a medida da altura corrigida. Isso vocês têm que ficar espertos. E a gente usa também muito em física, tá? Quando eu faço cosseno, a gente usa, quando você aplica o cosseno relacionado, né, algum vetorzinho aqui, no caso fosse H, você vai ter uma medida da base. A gente chama a projeção da base, né? E aqui seria a projeção da altura. A gente vai estudar isso depois, mais para frente, mas eu já estou adiantando. Tem muita gente que gosta de lembrar assim, né? Povo de cursinho. Seno, o povo fala que é sem sono, tá em pé, por isso que é a altura. Cosseno é com sono, que nem vocês estão aí voltando as coisas, os estudos, é o com sono é a base. Fechou? Lembraram disso? Então tá. Coisas importantes aqui, ó, para vocês terem, para a relação a outra, né? Tendo essa aí do seno altura, cosseno a base. A próxima relação era essa daqui, ó. Quando a gente está fazendo a altura e a base, tá vendo que a altura é o co, a base é o k. Quando você faz a tangente, então eu posso escrever, isso daqui vai ser importante para depois, que a tangente de alfa cateto oposto é a coca, né? É o mais legal que eu brinco assim. Só que o cateto oposto é exatamente o seno. Concorda? Seno de alfa. E o cateto adjacente é o cosseno de alfa. Então, essa relação aqui a gente já pode ter. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui para o cantinho. Isso daqui seria seno de alfa sobre cosseno de alfa. Tá certo? Então, aí você fala, professor, e para onde que foi o H? H dividido por H, o que que acontece? Corta, corta. Corta, corta, tá? Então, isso que é um importante. Tem mais uma coisa que era importante daqui. Tem 3 ângulos que a gente tem que saber esses valores de cor. E depois eles vão abrir, tá? Mas a gente vai estudar isso daqui. Quais são os 3 ângulos notáveis? 30, 45 e 60. 60. Isso aí, garoto. Tá esperto para os vestibular, né? E aqui tem a musiquinha, né? Que vocês adoram. Qual era a musiquinha? Vocês amam essas musiquinhas, né? 30, 45, 60. Aí é o de... O legal vai ser o pessoal vendo isso aqui depois e cantando, né? Ô, professor, é porque eu tava estudando física, eu descobri uma fórmula que é ainda mais legal do que as da matemática. É a fórmula da fimose. Aff, eu sei qual que é. Adorei essa Jesus. fórmula, professor. Decorei só por causa disso. É, Genial. da fimose, né? O Dom Pedro. Ó, isso aqui tá gravado, só para você saber, tá, Ivan? Depois Eu o tô povo vai falando por ficar causa vendo. disso, professor. É, O ó, cara falando Vão, isso aí tá terminando a vão vida. monetizar seu vídeo, professor. O vídeo do canal do Tio Careca. Vão tirar, vão é, colocar pra maior de 18. vão colocar lá. Ô, Jesus. Ó, a gente faria aqui a música, né? 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1. 2, 1. Tudo sobre dois. Eu quero só ver vocês cantando isso aí em casa. Pô, a forma que aula é essa, né? Desse povo aí que tá acompanhando. A raiz você põe só no 3 e o 2. Aqui podia colocar uma trilha Já errou, sonora depois com isso. pelo amor de Deus. A tangente. Tô assim, a voz, gente. É diferente. Não é tão diferente, não, tá? Vocês estão vendo aí meu quadradinho aí embaixo? Aí fica a raiz de 3 sobre 3. Um Raiz raiz de de 3. 3. Beleza? O que é importante a gente destacar aqui, ó? A tangente é seno sobre cosseno, não é isso que a gente viu ali?
Se eu dividir aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, adivinha quanto que dá? 1, que é o valor aqui embaixo. Isso que vocês têm que começar a anotar agora. Se você dividir raiz de 3 sobre 2 por meio, o 2 cancela, sobra só raiz de 3. E se você dividir meio por raiz de 3 sobre 2, o que você vai achar? 1 sobre raiz de 3. Aí você, professor, você não falou que dá certo aí? Dá. Quando a raiz está embaixo, o que a gente pode fazer? Vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Racionalizar. Aí isso daqui vai dar raiz de 3 sobre 3, que é exatamente o mesmo valor que tem ali. Tá certo? E aqui vai vir um truque para você lembrar. Não sei se o povo lembra. Quando a gente fala o co, que está aqui na frente, esse prefixo, né? Então vamos colocar aqui nossa Etevalda aqui, lembrando. Etevaldinha. Ah, não, agora ela fica de lado. Vocês perceberam que meus desenhos continuam horríveis, né? Não é por conta, ó. Tá? O prefixo co, ele vai significar, ó, complemento. Quem é de dia aí lembra, mais fácil, né? Mas complemento era o cara que faltava para fechar o ângulo de 90, tá? Então, deixa eu colocar dois exemplos aqui, 30 e 50. Por exemplo, quem é o complemento de 30? Falta quanto para ficar reto? Essa é a pergunta. Complemento de 30 é 60 graus. Complemento de 50 é 40. Tá certo? Essa era a ideia do complemento. E por que eu estou falando isso para vocês? Pega, por exemplo, seno de 60. E eu vou usar outro também, seno de 45. Eu vou usar 3 aqui, depois eu vou colocar um aleatório, mas para vocês só pegarem essa ideia do complemento, tá? Seno, isso daqui vai ser igual a alguma coisa do complemento, tá, dele. Que aqui é o cosseno. E é por isso que significa cosseno. Cosseno é o complemento do seno. Então, por exemplo, cosseno de 60. Cosseno de 60, 60 está aqui, não dá raiz de 3 sobre 2, ó, que eu estou marcando em vermelho. Não é isso? Agora vai para a linha de baixo. Quem é o complemento de 60? 30. 30. Então, é a mesma coisa que o cosseno de 30, ó, que é raiz de 3 sobre 2. É por isso que vale essa simetria que a gente enxerga aí na tabela. Vamos fazer o de baixo, para vocês entenderem legal isso. Ó. Seno de 30. Qual é o complemento de 30? Agora eu estou aqui na parte direita. Ó. Complemento de 30 é 60 graus. Tá vendo? Sempre os dois que estão aqui no meio estão somando 90. Vamos verificar se isso é verdade. Ó. Seno de 30, agora aqui na tabelinha, é 1 sobre 2, não é isso? Quem é o complemento de 30? 60. Complemento cosseno. Cosseno de 60, você olha aqui na tabelinha, também está meio. É sempre igual, essas coisas. Tá certo? Ficou dúvidas alguém aí? Ou todos entenderam? Não, tá de boa. Você pode colocar qualquer ângulo. Por exemplo, seno de 10 não tem na tabela, mas eu sei que o complemento de 10, nesse caso, é 80, né? 10 mais 80 dá 90. Então é a mesma coisa que o cosseno de 80. Essas partes são as coisas mais importantes aí que a gente vai ficar utilizando, tá? Só para completar aqui, vamos fazer um exemplo aqui, só para fechar essa primeira parte da aula. Exemplo 1, e aí o resto a gente vai ficar fazendo lá nos exercícios, tá? Eu vou fazer um de Pitágoras aqui, facinho, para vocês lembrarem. Vamos colocar um triângulo retângulo, os 5, 12. Já tem gente até que sabe, né? Quanto que é a hipotenusa aqui. Vamos supor que a hipotenusa eu não sei. Como é relação entre lados, a gente usa o pitch. H ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, certo? Uhum. Aí vai ficar, se somos quadrados, do outro lado, vai ser 25 mais 144. E aí, portanto, H ao quadrado é igual a 169, certo? Que a soma desses dois passa como a raiz
E aí a raiz de 169 é 13. É o famoso triângulo 5, 12, 13, tá? Então essa minha hipotenusa aqui, agora eu já sei que ela vale 13. Fechou? E continuando aqui, nesse primeiro item, vamos supor que eu coloque o ângulo. O legal é que é facinho, né? Para a gente apagar aqui, ó, e ficar fazendo as coisas. Vamos supor esse ângulo X. E vamos calcular as três razões, que seriam seno, cosseno e tangente, que a gente acabou de ver, tá certo? Do ângulo X. X, X e X. Quem serão elas? Primeiro eu identifico, ó, cateto oposto, aqui nesse caso, é 5. Cateto adjacente, a hipotenusa não muda. Cateto adjacente aqui fica embaixo, cateto oposto é sempre para onde ele aponta. E a hipotenusa, para onde o ângulo de 90 aponta, nesse caso é o 13. Como é correr cair na coca, então vai ficar 5 sobre 13, 12 sobre 13, e o último é 5 sobre 12, que é o coca, né? É. E aqui embaixo ficou todos os 13. Fechou? Agora a gente tem que praticar com os próprios exercícios lá do site. Tranquilo? Uhum. Alguma dúvida aí da aula de hoje? Pegaram aí Não. a revisãozinha? Deixa eu ver. Eu ainda não acredito que o Ivan mandou a fórmula da Oxford aí. Qual fórmula, Paula? Eu não entendi, perdão. A fórmula da Oxford, da Simone. Ah, depois vocês vão ver a fórmula. Aí eu falo, né? Ela é depravada, tá? Mas não vou ficar colocando essas coisas depravadas aqui, não. Coisa Tem a feia. outra que é depois da operação, você também sabe, professor? Não sei. Que é a Qual que menos é? pelinha sobre P. Essa daí, essa eu não sei. É o Você da não imagem, sabe? né? Dá para fazer semelhança de triângulos aí, né? Lá vem as histórias do seu Ivan, né? Né? É uma forma muito boa, professor. É porque essa daí da fimosa é da pelinha sobre P. Pelinha sobre P. Tem uma que é menos pelinha sobre P. Que aí Hum. fala que é depois da operação. Eu não sei onde tá Af, anotado, mas é muito boa. olha isso. Você sabe que a Heloísa tá aqui dentro da sala, tá? Vocês respeitam as meninas. O Ivan, Bota a ordem Oi. nisso daí, é Heloísa. aquela lá, número menos 1 sobre F igual a 1 sobre P menos 1 sobre P, né? Isso. Mas eu não lembro essa forma toda, mas é isso mesmo. Ó, eu vou Ah, mas até muito parar bom, essa professor. gravação. Jesus amado. Olha. Já voltou normal, né? Vocês estão vendo aí. Bom, ó, parei a gravação.